O jogador que poderia ter sido maior que Neymar. Mas o Brasil nunca descobriu. E se eu te dissesse que o Brasil já teve um jogador tão talentoso que muita gente acreditava que ele poderia ser maior que Neymar? Um craque que fazia os adversários parecerem amadores. Um jogador que lotava estádios apenas pela expectativa do que faria com a bola nos pés. Mas existe um motivo pelo qual muita gente nunca ouviu falar dele. Sua carreira terminou antes mesmo de atingir o auge. E até hoje existe uma pergunta que ninguém consegue responder. Até onde Denner teria chegado? No início dos anos 90, o futebol brasileiro buscava um novo ídolo. Foi nesse cenário que surgiu um jovem magro, habilidoso e extremamente ousado chamado Denner. Jogando pela Portuguesa, ele rapidamente começou a chamar atenção por um motivo simples: fazia coisas que ninguém mais fazia. Enquanto outros jogadores procuravam o passe mais seguro, Denner procurava o drible mais improvável. Ele enfrentava 2, 3 ou 4 adversários sem demonstrar qualquer medo. Quando recebia a bola, a torcida já se levantava da arquibancada porque sabia que algo diferente estava prestes a acontecer. Os vídeos da época mostram lances impressionantes. Zagueiros perdidos, marcadores caindo no gramado e torcedores vibrando antes mesmo da jogada terminar. Denner transformava partidas comuns em espetáculos. Seu talento começou a ganhar repercussão nacional. Jornais esportivos destacavam suas atuações. Programas de televisão falavam sobre ele. Grandes clubes passaram a observá-lo de perto. Muitos especialistas acreditavam que o Brasil estava diante de um dos maiores talentos de sua geração. O mais assustador era a sua idade. Denner ainda estava muito longe do auge de um jogador profissional. Ele tinha tempo para evoluir, amadurecer e alcançar um nível ainda mais alto. A comparação com os grandes craques começou a surgir naturalmente. Alguns diziam que ele tinha um talento raro. Outros afirmavam que possuía uma capacidade de improvisação que não era vista com frequência nem entre os melhores jogadores do mundo. Mas quando tudo parecia apontar para uma carreira histórica, aconteceu o inesperado. Na madrugada de 19 de abril de 1994, uma notícia chocou o futebol brasileiro. Denner sofreu um grave acidente de carro. A tragédia interrompeu sua vida aos 23 anos de idade. O país inteiro ficou em choque. Torcedores não acreditavam. Companheiros de equipe ficaram devastados. O futebol brasileiro perdia um dos jogadores mais promissores que já havia surgido. E foi justamente nesse momento que nasceu uma das maiores dúvidas da história do esporte nacional. O que Denner teria se tornado? Com o passar dos anos, surgiram craques como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno e Neymar. Todos conquistaram títulos, quebraram recordes e marcaram época. Mas sempre que ex-jogadores, jornalistas e torcedores mais antigos falam sobre talento puro, o nome de Denner volta à conversa. Porque existe algo que o diferencia de todos os outros. Ninguém sabe qual era o seu limite. Ele nunca teve a oportunidade de alcançar seu auge. Nunca disputou uma Copa do Mundo. Nunca viveu os melhores anos da carreira. Nunca mostrou tudo aquilo que poderia entregar ao futebol. E talvez seja justamente isso que torna a sua história tão fascinante. Até hoje, mais de 3 décadas depois, a pergunta continua sem resposta. Será que Denner teria sido um dos melhores jogadores do planeta? Será que conquistaria a Europa? Será que seria eleito o melhor do mundo? Ou será que se tornaria um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro? Infelizmente, ninguém jamais saberá. Mas uma coisa é certa. Poucos jogadores conseguiram deixar uma marca tão forte em tão pouco tempo. E quando um atleta é lembrado por décadas não apenas pelo que fez, mas principalmente pelo que poderia ter feito, isso mostra o tamanho do seu talento. Denner se foi cedo demais. Mas a dúvida sobre o que ele poderia ter se tornado continua viva. E talvez essa seja a maior prova de que o futebol perdeu um craque que poderia ter entrado para a história entre os maiores de todos os tempos. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que Denner teria chegado ao nível de Neymar ou poderia até ter ido além? Comente aqui embaixo.